Salve, salve família! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu vou pedir a ajuda de toda a nação. Nos ajudem a bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje. E se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. É muito importante mesmo. Mostra pro YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Até porque o nosso canal só tem espaço para cruzeirense. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Calma, nação. Respira. A primeira informação do vídeo de hoje é muito, mas muito quente. Quem é que se lembra, nos últimos dias vim falando sobre Chay ser jogador do Bahia e que o Cruzeiro deveria atravessar esta negociação o mais rápido possível. Pois é, sabe o que aconteceu? O Cruzeiro está tentando atravessar esta negociação. Uma informação que vem da Bahia, uma informação que também vem do Rio de Janeiro. Acordei cedo, fiquei ontem até 2 horas da madrugada preparando conteúdo para vocês e hoje já acordo com mais uma informação quentíssima de que Chay pode sim fechar com o Cruzeiro. E eu tenho duas fontes de 2 jornalistas que são confiáveis. 2 jornalistas que um deles cobre o Bahia e outro cobre o Botafogo. O meu campista Chay já teria tudo acertado com o Bahia, até porque já trabalhou com o Enderson Moreira no passado, mas a informação que chega é de que John Textor, dono do Botafogo, teria barrado a saída do jogador para o Bahia. O porquê dele ter barrado a saída nós não sabemos, mas se for dar um chute, lembrando a vocês que ele tem uma boa conversa recente com o Ronaldo, dono do Cruzeiro. Isso mesmo, John Textor já teve encontro nesta temporada com o Ronaldo Fenômeno. Então, se for escolher emprestar o jogador para um parceiro como o Ronaldo ou o Bahia, eu também emprestaria o jogador para o Cruzeiro. E olha só, a primeira informação foi divulgada pelo jornalista Matheus Barbaço, que traz informações sobre o Bahia, onde ele fala que o jogador, de 31 anos de idade tinha tudo acertado com o Bahia, porém John Textor barrou esta negociação. E ele falou assim, a tendência é de que o jogador de 31 anos de idade vá para o Cruzeiro, que também interessou pelo seu futebol. E quando a gente busca mais informações, essa aí veio lá da Bahia, e quando a gente busca mais informações, também achamos aqui um Twitter do Browner, que é um cara que participa na Globo de vez em quando, é um cara que tem um conteúdo muito bacana nas redes sociais, e ele traz informações sobre o Botafogo. E como ele está antenado a tudo que está acontecendo lá no Botafogo, ele trouxe a informação seguinte. A informação procede. Pude apurar aqui que o Chay não vai para o Bahia. Ao que tudo indica, ele acerta amanhã com o Cruzeiro. Prestem atenção, informação quentíssima. Gostou do conteúdo? Galera, deixa o seu gostei. Vai dar moral demais pro nosso canal. Nos ajudem a bater a meta neste vídeo de uns 800 a 1000 likes. Eu conto demais com vocês. Já falei antes e volto a repetir. Na minha opinião, o Chay é um excelente reforço. Um jogador que na temporada passada, aos 31 anos de idade, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Carioca e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro Série B. Teve uma partida contra o Cruzeiro que só o Chay marcou 2 gols contra o Cruzeiro. Na minha opinião, é um cara que chega com status de titular. E com certeza a amizade de Ronaldo com o próprio John Textor pode ter pesado na decisão do próprio dono de escolher o Cruzeiro em vez do Bahia. Vamos aguardar e esperar, porque Chay pode estar pintando na toca da raposa. Informação quentíssima de domingo. Seguinte, família, a primeira informação do nosso vídeo de hoje é muito importante. Isso porque tem mais gente saindo da toca da raposa. Pelos meus cálculos, podem sair mais 5 jogadores. E 4, podemos dizer assim, já está bem encaminhada a saída do jogador, deve ser concretizada esta semana. Renato, de quem você está falando? Olha só, o pessoal do portal Deus Me Dibre acabou de trazer a informação de que o volante Adriano e também o zagueiro Paulo estão de saída para o Santa Clara de Portugal. Se você não sabe, o Santa Clara foi adquirido recentemente pelo empresário Bruno Vincentim, aquele mesmo que trabalhou no Cruzeiro há anos e anos atrás. O Santa Clara é uma equipe da primeira divisão do futebol português que está investindo no mercado brasileiro. Já fez contratações de
jogadores de outras equipes. E como o Bruno Vicentim acompanha o Cruzeiro, ele sabe de alguns talentos que podem ser aproveitados lá em Portugal. E um deles é o volante Adriano. Olha só, vou trazer aqui para vocês mais detalhes da publicação feita pelo pessoal do Deus Medibre, onde fala que o Cruzeiro tem mais ou menos 60% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, nós temos uma porcentagem baixa do volante Adriano, mas mesmo assim com essa negociação ele sai de graça e o Cruzeiro vai manter 30% dos direitos econômicos do volante, ou seja, se no futuro o volante de 22 anos de idade tiver um rendimento bom no futebol português, uma equipe que vai ser observada pelos gigantes do futebol europeu e também lá de próprio Portugal, o volante Adriano pode trazer um retorno financeiro para nós. Eu achei muito estranho, né, o Pablo Silas ser titular nosso, já que o Adriano estava no banco de reservas, estava à nossa disposição. Olha só, segundo a apuração do portal, ficou acordado na negociação que o clube português assume a totalidade dos vencimentos do jogador e os direitos econômicos serão divididos, com o Cruzeiro cedendo 50% da sua parte. Segundo o último balanço, o clube detém 60% dos direitos econômicos do atleta. Com o acordo ainda vai manter 30%. Isso aí é que me chamou a atenção, a matemática que não bate, mas se foi feito um acordo entre as partes, o Cruzeiro pode manter sim os 30% dos direitos econômicos do atleta. Ele vai para Portugal, não é a maneira que eu gostaria que o Adriano saísse da Toca da Raposa, mas sinceramente já estou me acostumando, estou vendo diversas promessas do nosso futebol saindo a zero custo. Uma coisa que me chateia, porque eu vejo cada pé de rato que joga em Flamengo, Palmeiras, sendo vendido por milhões e milhões de reais. E aqui no Cruzeiro a gente não consegue, liberar o jogador por uma compensação financeira. Estamos mantendo os 30% do Adriano e quem sabe no futuro ele pode trazer uma compensação para nós. Vamos aguardar e esperar porque essa semana nós devemos ter uma definição final sobre este assunto. Seguinte, família, o próximo jogador que também está de saída é o zagueiro Paulo, de 20 anos de idade, que voltou a ter atuações boas pelo time sub-20, mas pelo que tudo indica ele não deve receber oportunidade conosco no time principal. E é o que eu falei quando o Porto de Portugal demonstrou interesse na contratação do Paulo, que ele vá, que seja feliz, porque se for para ficar aqui no Cruzeiro e não receber oportunidades aos seus 20 anos de idade, é muito melhor que o Cruzeiro libere o jogador e que ele tenha oportunidades em outras equipes. Só lembrando a vocês que o acordo com o Porto não deu certo, o staff do jogador não entrou em acordo com a equipe portuguesa. E a informação que chega é de que o Santa Clara também acertou a contratação do jogador. Interessante que mais ou menos às 24 horas eu tinha feito uma troca de ideia muito rápida, com o Bruno Vicentim, que é o novo associado, chefe lá do Santa Clara. E eu falei com ele: aposto, Bruno, que você tá de olho em alguns jogadores do Cruzeiro. Ele colocou 2 olhinhos e falou: olha, eu só tiro o jogador do Cruzeiro se for bom para o clube. Eu não vou em momento algum prejudicar o nosso Cruzeiro. E ele chega na Toca da Raposa, negocia com o Adriano e também leva o Paulo. Jogadores que o Cruzeiro cedeu com uma facilidade enorme. Mas olha só, agora com a oportunidade de atuar na equipe profissional do Santa Clara, ele tem essa possibilidade e acabou gostando. Segundo a apuração do portal, os direitos econômicos do zagueiro serão divididos entre os clubes. E se o jogador atuar em 15 jogos de um time principal, o Santa Clara vai pagar 1.500.000 euros ao Cruzeiro. Ou seja, se o Paulo fizer 15 jogos nesta temporada, tomara muito que o Paulo faça esses 15 jogos, o Cruzeiro vai receber 1,5 milhão de euros, que na cotação atual deve dar uns 8 milhões de reais. Comparado, por exemplo, a venda do Thiago é o dobro. E o Cruzeiro ainda vai manter uma porcentagem dos direitos econômicos do zagueiro Paulo. Quem sabe ele consiga ter sequência por lá, e se tiver sequência por lá, o Cruzeiro vai ter uma porcentagem muito bacana dos seus direitos. Só lembrando a vocês, Paulo Eduardo renovou o contrato com o Cruzeiro em novembro de 2020. O seu contrato com o clube vai até o final de 2023. O clube detém 70% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, Paulo é um cara que tinha um contrato longo com o Cruzeiro, a negociação não teve dificuldade por parte da Raposa. Já falei antes e volto a repetir, gostaria sim que ele fosse vendido mais caro, porque sei do potencial do Paulo, sei que ele é melhor, por exemplo, que o Wagner Leonardo, que está lá recebendo oportunidade. Acredito muito no potencial desse jogador e eu vou continuar acreditando, só que desta vez torcendo por ele lá em Portugal, porque se ele fizer os 15 jogos, vai render 8 milhões de reais ao Cruzeiro. Paulo, jogue muita bola, tu tem futuro pra caramba. Infelizmente não foi aproveitado aqui e eu torço demais pelo seu futuro, porque enquanto você esteve aqui na Toca da Raposa, representou demais essa camisa, respeitou demais no Sub-20, foi o nosso capitão e pode ter certeza que vai deixar boas lembranças.
Falei pra vocês aí de casa que podem ser 5 jogadores a deixarem o Cruzeiro. Pois é, o número 3 é o atacante Vitor Leque. A informação que chega do jornalista Samuel Venâncio de que o jogador está negociando com o Juventude, a equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Até explica um pouco, por que o Vitor Leque voltou a ser utilizado. Porque ele estava sumido para que o Cruzeiro não perdesse aquela possibilidade de emprestá-lo para outra equipe da Série B. Aí aparece um interessado da Série A, aí o Cruzeiro, beleza, vamos utilizar o Vitor Leque, ele não vai jogar a Série B mesmo, vamos negociá-lo com o Juventude. E a informação que chega é muito poucos detalhes, mas o que o Samuel trouxe é que o jogador vai por empréstimo ao Juventude. Ainda não divulgou para nós se é empréstimo com opção de compra, se é empréstimo e depois vai embora, como é que vai ser, se vai ter compensação financeira, se o Juventude vai mandar um jogador para o Cruzeiro. Não temos detalhes sobre esta negociação, mas torço demais que o Vitor Leque dê certo por lá, porque aqui no Cruzeiro o futebol dele simplesmente desapareceu. Eu vi o Bruno Rodrigues jogando e falei, cara, se o Bruno estiver à disposição, o Vitor Leque não vai jogar nunca. Bruno Rodrigues tem uma qualidade muito bacana, um jogador que com certeza vai ajudar demais o Cruzeiro nesta reta final. E já nesta reta inicial, Vitor Leque não conseguiu nos ajudar em circunstância alguma. Vitor, que você tenha sorte por lá, que consiga jogar bem, para que assim o Cruzeiro tenha um retorno financeiro, até porque investimos 700 mil reais na sua contratação. Eu falei 5 jogadores, eu estava falando também do goleiro Gabriel Brazão, que se despediu dos seus companheiros durante este jogo do final de semana. Gabriel Brazão foi lá no vestiário, tirou foto com todo mundo, agradeceu. O jogador está voltando à Inter de Milão, como já tinha adiantado o jornalista Samuel Venâncio. E o outro jogador que parou de ser relacionado, desapareceu, é o atacante Wagninho. Esse aí não deve continuar no Cruzeiro, não atingiu os 7 jogos ainda e pode atuar por outra equipe. Acreditamos que o Wagninho saia para o Sport, por lá ainda é muito bem falado do Wagninho. Não tem negociações avançadas e por isso que eu falei para vocês, são 5 jogadores no momento que podem sair, 4 muito bem encaminhados e o Wagninho que também tem esta possibilidade. Vamos aguardar e esperar porque mais jogadores devem deixar a Toca da Raposa.